Bom dia a todos. Nós estamos iniciando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de São Paulo, de Campos do Jordão. Pedimos a todos que fiquem atentos ao chat do lado direito da tela de vocês, pois é por lá que vamos publicar todos os comunicados do evento e também é por onde vocês conseguirão enviar perguntas ao palestrante. De antemão, pedimos desculpas por quaisquer falhas, pois esta forma de evento, que é remota, é novidade para todos nós. E na conferência de abertura de agora, nós vamos tratar sobre o tema A Computação Forense na Era Lava Jato, que será ministrada por Pedro Eleutério. Pedro Eleutério é graduado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal de São Carlos e mestre em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo. Pedro atua como perito criminal federal na área de informática desde 2006 e é autor do livro Desvendando a Computação Forense, uma das primeiras obras sobre computação forense no Brasil. Pedro também é um dos autores colaboradores do livro Tratado de Computação Forense, que é a maior obra em língua portuguesa sobre o assunto. Pedro é professor de pós-graduação e de diversos cursos de aperfeiçoamento profissional sobre computação forense. Pedro é autor da ferramenta forense New Detective, que auxilia na identificação de arquivos de pornografia infanto-juvenil em computadores. Pedro também realiza pesquisas e possui diversos artigos científicos publicados em computação forense, tendo recebido diversos prêmios, dentre eles o primeiro Prêmio Destaque Forense e o terceiro Prêmio Destaque Forense, concedidos pela Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. Pedro também recebeu o Prêmio Travel Award Winner, concedido no 20º Encontro Mundial de Peritos, e também recebeu o Prêmio Best Paper Award, concedido na 5ª Conferência Internacional de Ciência Computacional Forense. Pedro possui um site, www.eleuterio.com. Pedro, seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Olá, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite do pessoal aí de Campos do Jordão, Instituto Federal, Stephanie, o pessoal da organização, meus parabéns, estou honrado aí de fazer a palestra de abertura. E o nosso tema de hoje... E, bom, quem sabe da próxima vez eu esteja aí pessoalmente, se o Covid deixar, vai deixar, nós vamos ter outras oportunidades. Então, quero dar um bom dia a todo mundo que nos acompanha online e dizer que fiquem ligados aí na palestra, que eu acredito que vai ser bastante interessante. Bom, pessoal, então o tema de hoje é uma palestra sobre computação forense e eu também vou falar um pouco de como ela é aplicada em grandes operações, como é o caso da famosa Operação Lava Jato. Bom, eu já fui apresentado, aí a Stephanie falou bastante do meu currículo, agradeço. Esse aqui é o livro Desvendando a Computação Forense, caso alguém se interesse, é um dos primeiros do Brasil, é um livro introdutório, tá? E esse aqui é o livro Tratado de Computação Forense, que é o maior livro em língua portuguesa, hoje, tá? Sobre o assunto, são vários autores que colaboram. E também, essa é uma telinha daquela ferramenta que a Stefania falou, que é a New Detective, que é uma ferramenta que foi desenvolvida em Java, é um programa que a gente desenvolveu, eu e o colega, perito também, Matheus Polastro, que essa ferramenta é utilizada para identificação de arquivos de pornografia infantil. Então, quando tem aquelas operações, né, da Polícia Federal e o tema tem a ver com isso, as equipes utilizam esse software para varrer os computadores dos suspeitos. Bom, vamos falar um pouco sobre a nossa apresentação hoje. Eu vou começar explicando o que é computação forense, para que todo mundo entenda. Eu sei que é um tema diferente, um tema basicamente um pouco mais novo, né, dentro da área de computação, vamos falar bastante sobre isso. Vou exemplificar como se faz um exame, que técnicas que a gente utiliza para fazer um exame, por exemplo, num computador, ou num notebook, ou num disco rígido. Então, vou explicar qual é o processo, como que a gente faz para fazer, né, esse exame pericial. Depois eu vou falar um pouco sobre os desafios da área e o resumo dessa primeira parte da apresentação. Na sequência, eu vou explicar
como que a computação forense é aplicada em grandes operações, como foi na Operação Lava Jato, na qual também já participei, e vou mostrar para vocês uma ferramenta, um software que foi desenvolvido que nos ajuda muito para identificar os arquivos que interessam, as evidências que estão dentro dos equipamentos de informática do pessoal aí, né, que faz alguma coisa errada. No final, eu vou mostrar alguns casos reais, tá? Vou mostrar exemplos de casos reais solucionados com técnicas da computação forense, tá? Vou pedir para que vocês anotem as dúvidas e questões que vocês possam ter, e eu vou dar um tempinho ao final para a gente poder fazer essas perguntas, eu vou respondendo. Então, façam as anotações, se quiserem enviar aí no chat, mas por uma questão de... para ficar uma palestra mais dinâmica, eu vou responder as questões no final, e vocês podem ficar à vontade para perguntar. Bom, pessoal, vou começar a palestra, então, muita atenção a partir de agora. Pessoal, essa cena que vocês estão vendo, né, uma cena clássica de filme, principalmente, né, onde você tem aqui, né, um isolamento, você vê essas faixas, né, de isolamento, então você já imagina o que aconteceu, né, você está imaginando que dentro aqui dessa casa aconteceu um crime, ou alguma coisa que necessita de preservação do local, né, a famosa preservação dos vestígios. E você deve estar imaginando que lá dentro tá os peritos, né, de luva, fazendo a identificação e a coleta de evidências. Então, imagina que alguém foi assassinado lá, por exemplo, então o perito vai lá, ele vai examinar os locais de acesso à casa, se teve algum arrombamento, vai buscar por cabelo, saliva, né, por impressões digitais, vai dar uma olhada nas câmeras, se tiver, vai atrás desse tipo de evidência, de pegadas, se foi algum disparo de arma de fogo, ou disparo, ou uma faca, alguma coisa assim, vai em busca desses vestígios, né, de cápsulas disparadas de arma de fogo, e vai coletar sangue, enfim, vai tentar, justamente, pegar todas as evidências, coletar as evidências, fazer essa coleta, levar isso para um laboratório para descobrir o que aconteceu, né? Então, a perícia, graças ao CSI, hoje todo mundo tem ideia do que a gente faz. E o CSI é o melhor seriado que existe, né? Eu sei que muitos de vocês aí gostam, claro que tem um pouco de ficção, mas tem bastante coisa que realmente acontece. Então, vocês sabem que é necessário fazer esse tipo de procedimento, né? Vocês já viram em filmes, né? Nesses seriados. E quando a gente está falando de um local de crime, isso é que a gente chama de local de crime normal, físico, né? Então, a gente já viu. Tudo bem, então é normal, todo mundo sabe, já viu falar e tem ideia do que está acontecendo. Agora, quando a gente traz para cá, né? Aí parece que a coisa fica um pouco mais complicada, porque, poxa, alguém pegou um computador e cometeu um crime, fez alguma coisa errada, né? E aí a gente vai ficar pensando, poxa, mas eu vou ter que preservar também, eu vou ter que... Como é que eu vou passar a fitinha? Vou passar a fitinha amarela aqui no computador? Mas e se for um site, se for um crime de fora, né? Às vezes não é uma coisa material, né? A pessoa, por exemplo, publicou uma mensagem racista ou de ódio numa rede social, né? Como é que eu vou passar a fitinha amarela onde? Sendo que isso está num site, né? Está na cloud, está na nuvem, né? Podemos dizer assim, está em servidores aí espalhados pelo mundo. Então aí o pessoal fica um pouco mais perdido, porque fala, poxa, mas quando esse local de crime não é físico, é uma coisa mais virtual ou cibernético, né? Como é que a gente vai ter que fazer? Será que eu preciso fazer isso? A preservação, a correta coleta, a análise, né, das evidências? Será que eu preciso fazer isso? Pessoal, tem que fazer também, tá? Daí, praticamente da mesma forma, você precisa preservar o vestígio, você precisa fazer a correta coleta desse vestígio, você precisa analisar esse vestígio lá no laboratório, usando ferramentas para você fazer os seus laudos. Apesar de ser a mesma coisa, claro, as técnicas e as formas de se fazer isso que mudam, né? E a ciência que estuda justamente isso, né? Que é responsável por fazer esse procedimento,
é a computação forense, tá, pessoal? Então, isso é a computação forense. Muita gente vem para uma palestra de computação forense achando que eu vou falar de configuração de firewall, de invasão de hacker, de como que eu não deixo o hacker invadir. Bom, pessoal, esse tipo de coisa, né, configuração de segurança da rede, faz parte da disciplina de redes e de segurança de redes, tá? É uma coisa que pode ser muito, né, preventiva. Então, você vai configurar o firewall para ninguém invadir, para você proteger o seu servidor, né, que nem vocês terão aí nas disciplinas de rede do curso, para quem está fazendo o curso de informática. Agora, a computação forense, pessoal, ela não tem nada disso, ela não atua preventivamente. A computação forense, ela só pode atuar de forma reativa. Então, aconteceu alguma coisa errada, então a gente vai levantar as evidências para tentar descobrir o que aconteceu. Então, a computação forense ocorre sempre depois de alguma coisa, tá? Nunca de forma preventiva. Então, os objetivos gerais da computação forense, pessoal, isso daí eu extraí do meu livro vermelhinho, né? Então, vejam, você tem, os grandes objetivos são determinar a dinâmica, a materialidade e a autoria de ilícitos, né, de coisas erradas na área de informática. Esses três pilares, pessoal, dinâmica, materialidade e autoria, eles fazem parte de todos os exames periciais, tá? O que é isso? Materialidade, pessoal, é o que, né? O que aconteceu, tá? Então, o que aconteceu? Qual foi o problema? Você vai comprovar isso. Dinâmica, né, é o como aconteceu. Tá? O que foi feito? Como foi a dinâmica, né, desse crime, desse problema? E a autoria, obviamente, é o quem. Então, essas são, geralmente, as três perguntas que uma perícia responde, tenta responder. Além dos quesitos, né? Então, depois eu vou falar sobre isso. Então, determinar dinâmica, materialidade e autoria de problemas ligados à área de informática, tendo como questão principal a identificação e o processamento de evidências digitais em provas materiais. Então, a gente transforma, né, a evidência que foi deixada em prova material, que vai, eventualmente, solucionar o crime, o mistério todo, né? Vai dizer o que aconteceu. Interessante que isso é feito por meio de métodos técnicos científicos. Então, é uma ciência muito, digamos assim, rigorosa. Se você não fizer o procedimento certo de preservação de prova, os métodos corretos de exame, o seu laudo possivelmente não vai ter validade, ele vai ser derrubado ao longo do processo, principalmente na esfera criminal, que é onde eu atuo, né? Eu sou perito criminal da Polícia Federal. Para justamente isso, conceder-lhes validade probatória em juízo. É isso que diz a última frase, né? Frase meio complicada, mas está falando que você está fazendo o laudo, né, que é o resultado do trabalho do perito, para justamente esse laudo ter validade lá no julgamento, tá? Então tem que usar sempre modelos, métodos e técnicas que são da ciência. Bom, ok. Dito isso, eu acho que agora todo mundo sabe o que é a computação forense, o básico, como é que é a computação forense, e pelo menos isso aí vocês já podem ficar de olho. Eu sei que computação forense é uma parte nova da informática, tá? Talvez é uma das áreas mais novas da informática, da computação. É muito pouco abordado em cursos de graduação ou de tecnologia, tá? Realmente é uma coisa nova que ainda está no início. Então, é uma área muito nova realmente. Vamos falar um pouco sobre, eu trouxe agora para vocês entenderem um pouco dessas técnicas, dessa metodologia. Imagine o seguinte, que a gente vai examinar, por exemplo, um notebook, ou um computador, ou um HD, um disco rígido, né, que foi apreendido, né, e foi encaminhado para a perícia. Então, imagina que junto com esse disco rígido, imaginar assim, ou esse notebook, vamos pensar que é um notebook, junto com esse notebook que está desligado, foi apreendido, né, a pessoa suspeita de cometer algum crime. Então, aí, a gente recebe esse material e a gente vai receber também os quesitos, que são as perguntas que são feitas, né, para que o perito precisa responder, tá bom? Então, imagina que a gente pega um notebook.
que a gente tem que fazer para fazer a perícia nele, né? De uma linha geral, de uma forma geral, tá? Simples, pessoal. São 4 fases que a gente necessariamente precisa passar. E são essas fases que estão aqui. Então, a gente vai primeiro fazer a preservação do material, depois a gente passa uma fase chamada extração, com uma fase de processamento, depois a gente vai para a análise em si, onde a gente vai buscar as evidências, e a última fase é justamente a escrita do laudo. E é disso que eu vou falar agora. Eu vou mostrar, vou explicar um pouquinho o que é cada uma dessas fases, para que vocês tenham uma ideia sobre, né, como que faz um exame pericial desse tipo. Primeira coisa, imagina que então eu tenho meu notebook aqui, esse notebook foi apreendido, ele está desligado. Imagina que eu, né, falo assim, poxa, é interessante eu dar uma espiadinha aqui para ver a área de trabalho da pessoa, se ela tem um Windows, um Linux, né? Vou dar uma espiada aqui, aí você pega, liga esse notebook, aperta, mas você não pode, né, alterar nada, então você dá aquela olhadinha na tela assim, e dá uma olhada, vê o desktop, né, a área de trabalho da pessoa e desliga. Aí, né, só isso, só para dar uma espiadinha. Pessoal, esse procedimento que eu falei, ele altera os dados do computador. Como altera? Você nem digitou nada, não mexeu no mouse, no teclado, nada. Altera. Você pode não ter alterado, mas no momento que você liga um notebook, por exemplo, e carrega o sistema operacional dele, o Windows lá subiu, né? Ele inicializou, o Windows fez uma série de alterações. Ele leu registros, adicionou registros dizendo que ele foi inicializado, ele alterou datas de alguns arquivos, ele carregou, né, drivers na memória, e essa memória pode ter sido escrita no disco por algum procedimento do próprio computador. Enfim, você não pode fazer isso, tá? Quando a gente vai examinar um notebook em laboratório, tá? Que é esse exemplo que eu dei, quando ele chega desligado e a gente tem que fazer a perícia, nenhum bit, né, nada pode ser alterado no conteúdo desses discos, sobre o risco de alteração de prova, é a tal da fitinha amarela, tá? Então, a gente não pode inicializar o material de uma forma normal, tá? Então, a primeira fase do exame, na qual eu chamo de preservação, pessoal, é justamente fazer uma cópia forense do dispositivo de armazenamento. Por exemplo, no caso do notebook, você pode abrir o notebook, se tiver um HD, um SSD, ou uma memória de outro tipo, né? O disco de outro tipo, um M2, alguma coisa assim. Então, você vai fazer uma cópia integral desse material, tá? E isso é feito sem que nenhum bit, sem que nenhum dado, nada seja alterado no disco original. Então, não é através da inicialização normal do equipamento. Tá? Geralmente a gente tira esse disco, põe em equipamentos próprios, duplicadores forenses, por exemplo, ou usando de outras técnicas, para você fazer o espelhamento, o clone do disco, ou o que a gente chama também de imagem, tirar a imagem do dispositivo. Tá? Então, é uma cópia integral desse conteúdo. Tá? Eu não estou falando aqui de abrir o Windows Explorer e arrastar arquivos e pastas para eu copiar. Não. Então, se esse disco dentro do notebook tem 500 GB, eu tenho que duplicar esses 500 GB, independente se eles estão escritos, vazios, enfim. É assim que a gente faz. Essa, pessoal, é a única vez que a gente vai mexer no disco original, tá? É a única vez, ó, que o perito tem contato com o disco original. Ok? Então, todo o restante dos exames, de todo aquele processo de análise da perícia, né, da computação forense, é feito na cópia, tá? Sempre feito na cópia. Então, o contato no material original é somente nessa fase, ok? Bom, então, no final dessa fase, a gente tem a imagem do dispositivo, uma cópia forense do dispositivo, e esse material, enfim, ele vai para o cofre, ele é lacrado, né? Ele fica lá aguardando os exames, porque os exames são feitos, então, na cópia. Então, essa é a doutrina mundial de exames nesses tipos de dispositivos, como HD, computadores, notebooks, pendrives, cartão de memória, CD, DVD, até disquete tem na foto. Agora, essa não é a doutrina, por exemplo, de um telefone celular, que é um outro tipo de exame. Ah, eu tenho um exame de um site, na internet, na rede mundial.
é um outro tipo de exame. Então, esse exemplo que eu estou passando para vocês é um exame de um dispositivo de armazenamento, tá? Em laboratório, tá? Quando esse equipamento é apreendido e você precisa examiná-lo, ok? Então, assim, tem vários tipos de exame na computação forense e esse é apenas um exemplo, né? Um processo que a gente está vendo para que vocês tenham ideia. E talvez é o mais básico, né? Você pensa assim, vou examinar um computador, então é esse o procedimento que a gente faz. Então, terminada a primeira fase, eu tenho então essa cópia, né? E essa cópia, todos os exames são feitos nela. E o material original está guardadinho. Bom, pessoal, aí a gente passa para a segunda fase, que é a fase de extração. Então, o que é essa fase de extração, para vocês terem uma ideia? É a fase em que a gente vai processar essa cópia, né, desse dispositivo que a gente vai armazenar, vai desse HD do notebook, por exemplo, vai usar uma série de softwares, geralmente softwares forenses, tá? E ele vai fazer um monte de coisa, um monte de processamento. É uma fase de processamento. É uma fase que você vai configurar os softwares, vai falar que você quer processar aquela cópia que você fez, vai selecionar as opções que você quer e você vai aguardar o computador, a sua máquina, fazer esse processamento. Imagine que a extração vai tentar recuperar tudo que tem nesse disco, tá? Para que na próxima fase você seja capaz de sair buscando e coletando as evidências e transformando aquilo em prova, que é o seu grande objetivo, tá? Então, nessa fase de extração, pessoal, que é uma fase praticamente automatizada, tá? É bem interessante e você usa, então, softwares para fazer a recuperação de coisas e a categorização, a classificação de arquivos, vocês vão ver. Então, ele recupera um monte de informações que estão no dispositivo, coisas que já foram apagadas, coisas que você nem imagina que você salvou. Tá? É possível recuperar, porque às vezes você não salva nada no disco, mas o sistema operacional ou o programa que você usa salva sem você saber. Então, ficam evidências e ficam vestígios lá que a gente consegue analisar. Então, claro que essas ferramentas recuperam arquivos apagados, fazem técnicas, por exemplo, como o DataCarve, que é um tipo de recuperação de arquivos, mas que essa técnica é feita a partir da busca pela assinatura, pelo cabeçalho de arquivos conhecidos. Então, imagina o seguinte, todos os arquivos, por exemplo, JPEG, os primeiros bytes desse arquivo, né, é o que a gente chama de cabeçalho, ou assinatura, ou header, ou do inglês MIME type, por exemplo, tá? E então, a partir da busca dessa assinatura, essa técnica de DataCarve tenta recuperar coisas. Então, imagine o seguinte, você tem um disco, né, um HD lá que tem 5.000 imagens JPEG salvas, mas durante essa fase, a ferramenta identificou que tem, por exemplo, 6.000 assinaturas de JPEG, mas você tem só 5.000 arquivos, né, salvos realmente ativos, né, que não foram apagados, mas ele encontrou 6.000 assinaturas. Pode ser que tenha mais 1.000 arquivos JPEG ali, né, dentro do disco, armazenados no disco, e que provavelmente você desconhece, o dono desse disco desconhece, até o sistema operacional pode desconhecer, porque a gente, com essa técnica, a gente busca coisas que estão num espaço, que a gente chama de espaço não alocado, na qual nem o sistema operacional sabe que existe alguma coisa lá, mas que está lá no disco, tá? Outra técnica interessante, que a gente usa muito, é a indexação de dados. A indexação de dados é o que vocês fazem todos os dias, todo mundo sabe o que é indexação de dados. Pô, Pedro, mas eu não sei bem o que é indexação, estou aqui no primeiro ano ainda. Pessoal, mesmo que não é da área, todo mundo sabe o que é indexação. É o que o Google faz, praticamente. Você vai lá no Google, né, recebeu o convite da palestra do Pedro Eleutério. Você vai lá no Google, digita Pedro Eleutério, né, para ver quem que é o palestrante. Então, quando você vai lá no Google, digita Pedro Eleutério, dá Enter, aí em menos de um segundo, né, ele mostra um monte de ocorrências, né, onde ele encontrou a ocorrência desse nome. É claro que o Google, o que ele fez? Ele praticamente indexou a internet, ele tem vários robôs, estou sendo bem simplista, né, muito mais complexo do que isso. Ele vai verificar tudo que existe publicado na internet e armazena em bancos de dados
próprios do Google. Então, quando você digita alguma coisa e dá Enter, ele não vai varrer a internet inteira para te dar o resultado. Ou seja, a internet já está indexada. Ele vai lá no banco de dados dele, estou sendo bem simplista, tá? Isso é muito mais complexo, mas enfim, é mais ou menos uma forma simples como essa, mas implementado de uma forma muito mais, digamos assim, complexo mesmo. E aí ele consulta lá o banco de dados e fala, ó, Pedro Leotério tem tantas ocorrências, tem nesse site, te dá os links lá para você clicar. Traz isso aqui, então, para o nosso exame. A gente vai indexar o HD que nós tiramos do notebook, né? A cópia dele, é a mesma coisa, né? Para quê? Para que na próxima fase eu faça a busca por palavras-chave, tá? E aí, isso daí vai me dar resultados. Então, se dentro do meu disco eu estou procurando por o nome de alguma pessoa, né? Alguma coisa, então, eu indexo o disco e faço essas buscas, tá? Ok? Legal. Então, essa fase de extração, pessoal, ela é responsável pela recuperação, né? De uma série de informações, indexação e tudo mais, tá? Eu vou mostrar agora para vocês como é possível recuperar coisas no computador, tá? De uma forma bem didática, bem tranquila. Então, veja. Imagina que você tem um disco rígido e que você vai salvar um arquivo, pessoal, tá? E esse arquivo, para a gente não entrar em detalhes técnicos, né? Imagina que esse arquivo vai ocupar uma quantidade X de quadradinhos do seu disco rígido, só para você entender. Não vou entrar em detalhes técnicos, setores, clusters, nada disso, só para que você tenha uma ideia do funcionamento aí do dispositivo de armazenamento do seu computador. Então, imagine o seguinte, pessoal, para que todo mundo entenda. Aqui eu tenho o meu HD, né, virtual aqui, ó, tá? Com um espaço de 35 quadradinhos de armazenamento. Aqui eu tenho o meu Windows Explorer, que vai me exibir os arquivos, né, quando você abre o Windows Explorer lá. E aqui tem uma coisinha, pessoal, que faz a mediação entre o sistema operacional e o disco, tecnicamente chamado de sistema de arquivos, tá? Mas é o carinha que fala quem está livre, por exemplo, para o sistema operacional, por exemplo. Você fica imaginando assim. Então, pessoal, eu venho aqui e gravo, ó, 1, 2, 3 arquivos nesse meu disco rígido de quadradinhos, tá? Primeira coisa, ô Pedro, mas ele sempre começa do início, assim, vai sequencialmente bonitinho? Não. Não faz isso. Tá? É aleatório, tá? Ô Pedro, mas então por que você colocou os 3 certinhos assim, sequencial? Para você saber que não é assim. Você nunca mais vai esquecer disso, tá? A gravação, ela é aleatória, tá bom? Vamos imaginar que por uma coincidência acabou acontecendo isso. Beleza. Então veja que ele está mostrando aqui no Windows Explorer, tá? E no meu sistema de arquivos aqui ele está falando que o que está livre no meu disco é de 20 a 35. Tudo bem? Tranquilo. Agora, pessoal, eu vou fazer uma operação nesse meu computador. Eu vou apagar o arquivo B, o arquivo azul, tá? Vou dar o del nele. Ou então o Shift del, né? Tem muita gente que adora usar o Shift del, porque o Shift del apaga mais que o del, né? Tá, apaga, não apaga, tá bom? Só vai te tirar da lixeira. Então eu peguei aqui e dei um Shift del, pessoal. Ó, então ele não me exibe mais no Explorer. E ele não tem mais umas ligações aqui entre os quadradinhos. Ele está livre, ó. Aí você vai falar assim, mas Pedro, cara, você esqueceu aí de, né? Esqueceu de pintar os quadradinhos de branco. Não esqueci, né? E você sabe disso. Eu sei, eu nunca ouvi falar disso, Pedro. Você sabe, todo mundo sabe. Vou dar um exemplo, vou provar que você sabe. Olha só. Imagina que você pega um pendrive que tem um vídeo bem grande, um arquivo bem grande, tá? E você pluga no seu computador e começa a copiar esse arquivo grande para o seu computador. Vai demorar um tempinho. Imagina que a porta USB que você está plugando ela é rápida, USB 3, 3.1, enfim, tá? Que seja uma coisa bem tranquila, tá? Ou seja, que não a limitação não é a velocidade da porta USB. Simplesmente é o tamanho do arquivo mesmo que está sendo copiado lá, beleza. Então vai demorar um pouquinho, copiando, aí você despluga
Beleza? Copiou. Aí você vai no computador, né, onde você copiou. E aí você abre lá o Windows Explorer e dá del. Nesse mesmo arquivo que você acabou de copiar, que é um arquivo grande, um vídeo. Ou Shift del, do jeito que você quiser. Quanto tempo vai demorar, né, para apagar esse arquivo? É instantâneo, não é? Você pega da Shift del, ele apaga o arquivo na hora. Mas ele demorou 2 minutos para copiar. Pois é isso que eu estou te falando. Você já sabe que ele não pinta os quadrados de branco, porque se ele pintasse de branco, iria demorar os mesmos 2 minutos, né? Imaginando que o barramento da USB não é um problema, que a velocidade da porta USB não é um problema. Então, esse é o comportamento padrão do sistema. Claro que você pode configurar ele para ele apagar mesmo, mas o padrão é isso. Porque o sistema operacional, o Windows, o Linux, eles são feitos para o usuário, é uma interface para o usuário. Então, tem que parecer super rápido e tem que, né, dar a sensação para o usuário de que está tudo muito tranquilo. Então, no fundo, o comportamento padrão desses sistemas é isso, né? Ele não apaga os quadradinhos, senão ele demoraria o mesmo tempo para apagar, né? Imaginar que o tempo de leitura escrita do dispositivo seja o mesmo, tá bom? Bom, beleza. Dito isso, agora eu vou copiar mais, presta atenção aqui, agora eu vou copiar mais um arquivo, ó. Esse outro arquivo azul mais clarinho aqui. Ah, agora sim, Pedro, finalmente, cara, você colocou uma coisa mais aleatória. É isso aí, tá? É assim que funciona, tá? Aleatório, dessa forma. Um exemplo, eu vou copiar mais um arquivo para esse meu disco, que está ficando quase cheio, né? Veja aqui o que está livre, né? Aqui pelo sistema de arquivos. Ele está falando que o 7 a 16 está livre, mas a gente sabe que está livre para ele, mas que tem coisas lá, né? Então, imagina aqui que esse arquivo verde, na realidade, ele não tem tamanho de 4 quadradinhos, ele tem tamanho de 3,5 quadradinhos. Ele não usa o último quadradinho completo. Isso é normal, né? Então, ele está faltando meio quadradinho para ele escrever. Então, ele pode escrever aqui, né? Porque o 31 estava livre, ó. O 31 estava livre, ó, né? Mas ele também pode escrever ali, né? Onde, na teoria, estava livre, entre aspas, aqui para a gente, né? Então, agora, esse trecho aqui, que foi sobrescrito, né? Com softwares, eu já não consigo recuperar mais, né? No disco rígido. No CSI, eles recuperam em 1 segundo, né, pessoal? Mas isso daqui é uma coisa que você não vai conseguir mais recuperar, tá? Com softwares, lá com hardware, existem alguns estudos que na câmera limpa você abre o disco rígido, né, magnético, aquele antigo, olha no microscópio e consegue recuperar uma gravação anterior, mas isso daí, eu já falei que no CSI eles fazem em 1 segundo, né? Aperta um botão, já recupera tudo. Tá? Mas na realidade não é assim que funciona, tá? Bom, então é por isso que é possível recuperar as coisas, pessoal, tá? Porque quando então um disco rígido apaga, né? Quando você apaga alguma coisa do seu computador, na realidade os dados continuam lá até que eles sejam sobrescritos. Ah, mas aí eu formatei o computador, apaguei, tudo bem, você fez isso, então apagou, tá? Mas no normal, não, ok? E vale lembrar que, às vezes, não é você que grava alguma coisa no seu disco. Como eu disse, às vezes, um sistema operacional, o Windows, ou um software que você está usando, sem nenhuma ação sua, ele pode escrever coisas no disco que depois podem ser, obviamente, recuperadas. Ok? Bom, pessoal, então essa fase de extração é uma fase de processamento. Ele recupera arquivos, faz indexação, categoriza os arquivos por tipos. Depois vocês vão ver, vou mostrar uma ferramenta para vocês. A gente vai para a terceira fase, pessoal. A terceira fase é a fase de análise, é a fase onde a gente vai buscar as evidências, tá? E aí é essa figura mesmo que está aqui, ó, um peritinho pequenininho, com uma montanha de arquivos, e ele está procurando uma ou outra coisa que vai resolver aquele caso, que é a evidência que ele está procurando, tá? Então, nessa fase de análise, que é a fase dos exames mesmo, então, é onde a fase anterior recuperou tudo, todos os arquivos, tudo que estava no disco. Agora eu estou vendo, tem ferramental, tem interface, tem técnicas, e agora eu preciso encontrar
aquilo que está sendo perguntado. Por exemplo, se tem a ver com esse notebook que foi apreendido de um candidato suspeito de compra de voto, né? Aproveitar que a eleição está chegando, né? Que tem um monte desse caso, né? Então, pode ter quesitos do tipo, existem alguma planilha de controle de compra de votos, cadastros de eleitores, enfim, né? São quesitos que devem ser respondidos relacionados ao assunto, tá? Então, às vezes o que você está procurando é só um pouquinho aqui, né? Tá? É um negocinho. Imagina o seguinte, eu já peguei um HD, pessoal, pequeno, 80 GB não é tamanho mais de HD, né? 80 GB é tamanho de celular, né? Já é pequeno para celular. Se vai comprar hoje, eu quero um 128 GB, 256. Então, já no passado, né? Eu já peguei HD de 80 GB com mais de 1 milhão de arquivos. Então, quantas informações que não tem no HD de 3 teras, de 4 teras, né? E aí vamos fazer a seguinte conta. Vamos pegar esse HDzinho pequenininho aqui de 1 milhão de arquivos. Imagina que eu seja, esse Pedro Eleutério aí, o cara é um monstro, né? Tem livro, o cara é o perito mais rápido que tem. Ele consegue analisar 3.000 arquivos por dia. Imagina que eu analise 3.000, esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui não, esse aqui sim. Que nem um doido, né? Quanto tempo vai demorar para eu olhar esse 1 milhão de arquivos, né? Olha só, 1 milhão dividido por 3.000 por dia vai dar mais ou menos 333 dias, ou seja, um ano. Ué, então você vai demorar tudo isso para fazer um laudo? Claro que não, né? Eu tenho um monte de laudo para fazer aqui comigo. Então, quer dizer que você não olha todos os arquivos? Você concluiu, é isso mesmo. Claro que não. Não tem como. É impossível. Então, a perícia de informática, pessoal, ela é uma perícia não exaustiva, ou seja, é impossível olhar tudo que está armazenado no dispositivo, senão você não acaba. Eu não tenho só um laudo para fazer no ano. Tá? Eu estou falando aqui do HD pequeno. Então, como é que a gente chega nas evidências? Técnicas, foco nos quesitos, estratégia inteligente. Tá? Então, é assim que a gente chega nas coisas. Por exemplo, tem algumas técnicas que todas as ferramentas forenses têm. Eu estou vendo que tem algumas perguntas. Pode fazer as perguntas, a gente deixa para o final, tá? E aí a gente, qualquer coisa, recupera aqui os slides para explicar melhor. Deixa eu passar aqui para não atrasar muito a palestra. Então, técnicas de análise, pessoal. Uma famosa... Bom, vou começar pela mais fácil, né? Pesquisa por palavra-chave. Claro, você não indexou o disco na fase anterior, tá? Então, se eu estou procurando por crimes eleitorais, que nem eu falei, eu posso, né, fazer buscas por palavra-chave, por exemplo, voto, eleitor, zona eleitoral, compra, propina, caixa 2 de campanha, sei lá, você define palavras-chave e com isso você vai, assim como você procura no Google, você procura dentro do disco e ele vai te apontar onde estão esses arquivos, tá? Uma técnica interessante é chamada KFF, tá? Que vem do inglês No File Filter, ou filtro de arquivos conhecidos, tá? É uma técnica onde a gente tem um monte de arquivos que são conhecidos já, por exemplo, arquivos de instalação do Windows, arquivos do Office, então são arquivos de programas comerciais que a gente conhece esses caras. Todo computador com Windows 10 tem, e Office, por exemplo, que tem Windows 10 e Office instalado, tem uma série desses arquivos em comum, né? Arquivos que eu sei que geralmente não tem muito a ver com a minha perícia, porque na minha perícia, em 99% dos casos, eu estou indo atrás de ação do usuário, ações que um usuário do computador fez errada, né? Então eu não quero ver, por exemplo, aí, o clipart, né, que é aquelas imagenzinhas do Office, as músicas do Windows, os drivers de dispositivos do Windows. Não quero analisar isso. Então, a gente filtra esses caras. Tá? A gente tem esses bancos de dados e isso é feito através de valores hash, de hashes criptográficos. Tá? Eu não vou explicar exatamente o que é, mas para quem sabe o que é uma função hash, tudo isso é feito com essa técnica. Outra técnica interessante para a gente encontrar as coisas, pessoal, é a própria estrutura do disco que você está examinando, né? Então, se você está examinando um disco de uma pessoa que é leiga,
né, que não é da área de informática, não é um especialista em informática, eu sempre faço essa brincadeira, né? Onde que as pessoas que estão aprendendo a mexer no computador, ou que mexem no computador, só usam, são usuários do computador, armazenam geralmente os arquivos. Geralmente, né? É no desktop ou nos meus documentos, ou naquela pastinha documentos, né? Então, se a gente está examinando um computador de uma pessoa leiga, que não é uma pessoa especialista em informática, a gente tem que dar uma olhada nessas pastas. Ah, eu estou examinando um caso de compartilhamento de arquivo. E a pessoa usava o programa Emule, por exemplo, famoso, né, peer-to-peer, para compartilhar arquivo. Então, pô, dá uma olhadinha lá na pastinha dele, na pasta padrão de compartilhamento, que chama MyShared Folder, enfim. E o exame ele é caso a caso, dependendo do que você está investigando, você usa técnicas para encontrar as evidências. Tá? Dentro dessa fase, a gente não tem uma receita, né? Aí cabe da experiência do perito. Então, você faz filtro por categorias, eu quero ver todas as planilhas eletrônicas. Estou procurando por planilha de compra de voto. Separa aí a ferramenta, tudo que você encontrou de planilha nesse material. Eu vou mostrar a ferramenta para vocês, vocês vão entender como é que é feita essa análise. Você pode combinar filtros por tamanho. Eu quero ver todas as planilhas que foram criadas em janeiro de 2015. Ele me mostra, tá? Se é lá que aconteceu o problema. Então, tem uma série de técnicas e de funcionalidades que a gente pode utilizar para buscar as evidências. E lembrando que a gente não tem como ver tudo. Então, a gente tem que fazer, assim, uns filtros e certeiros e encontrar nossas evidências. Cabe ressaltar, pessoal, que a perícia, às vezes o pessoal tem uma ideia de que a perícia é só para, digamos assim, incriminar a pessoa, né? Mas, na realidade, não. A perícia é a parte isenta, é a parte da verdade, é a parte que prova aquilo que existe. É a famosa prova material, prova técnica. Ela não é só para incriminar a pessoa. Muitas vezes o laudo, o pessoal pergunta, tem arquivos aí de pornografia infantil? E você diz que não. Então, você acaba também inocentando. A perícia, pessoal, é a parte da verdade, né? Imagina se a gente... Imagina aquela casa que estava isolada, no primeiro slide da minha apresentação, né? Tem uma moça morta lá, assassinada. Aí tem um suspeito. Se não é a prova material, que tipo de outras provas que existe, né? O testemunho. Aí a polícia pega o suspeito e fala assim, você estava lá na casa? Não, mas eu vi você saindo de lá. Não, não estava não. Você conhece essa pessoa que está morta aqui? Não, não conheço, nunca vi. Né? Ele pode falar o que ele quiser. Pega uma pessoa na rua, pergunta, prova testemunhal. Isso não é perícia, isso é outro tipo de prova. Agora, traz para o lado técnico, para o exame pericial, né? Imagina que houve uma agressão e que a vítima tentou se defender, né, no momento que ela estava sendo agredida, e ela eventualmente arranhou a unha, né, no cara. Aqui embaixo da unha ficam células, né, do agressor. A perícia vai lá, coleta embaixo da unha, faz o exame de DNA e descobre que é dele. E como é que ele não conhece? Entendeu? Então, a perícia, pessoal, é a verdade. Tá? Então, a gente examina o computador, descobre tudo o que está acontecendo. Tá? Descobre a vida toda, a gente vai encontrar as evidências. Às vezes a evidência é para incriminar, às vezes não. Às vezes é para falar que o cara não tem nada a ver com isso. Então, por isso que existe aquele ditado, né? Se você não tem uma perícia, se você não tem prova técnica, provavelmente pode acontecer alguma injustiça. Por isso que a perícia é tão importante. Na realidade, a perícia é a prova mais importante de qualquer tipo de investigação para a solução dos crimes. Mas tem países que valorizam muito mais a perícia, né, em que a prova técnica é mais importante. Tem outros países que valorizam mais a parte de direito, advocacia, OAB, né, que nem aqui no Brasil são muito valorizados. Então, assim, isso é uma determinação da legislação, né? Existem alguns países na qual, por exemplo, a pessoa que investiga também é uma pessoa forense que também faz os laudos. Tem países que é separado, então os laudos são separados da investigação, outra pessoa investiga, outra pessoa julga. Então, tudo depende de uma questão de legislação, tá? Agora, a importância da prova pericial, ela é mundial, né? É a prova mais importante em termos... porque é a única que é técnica, que ela
ela não é uma coisa que envolve opiniões, não tem nada pessoal, é uma prova impessoal, né? Eu estou vendo o que eu estou analisando aqui no computador, é isso que eu vou relatar. Então, se tiver coisa de compra de voto aqui, tem, está aqui, é isso. Não tem, não existe discussão, não existe opinião, é isso e pronto, tá? Bom, pessoal, o que mais que tem aqui de evidências? Técnicas de análise. Por exemplo, a virtualização. Imagina, né? Eu não podia ligar o computador para olhar aquele desktop, né? Mas eu posso virtualizar. Eu não tenho uma cópia forense que eu fiz na primeira fase do exame, então eu virtualizo isso para poder ligar, né, e inicializar o sistema operacional e ter a visão que o usuário daquele computador tinha. Então, tem várias técnicas para fazer isso. Nosso grande objetivo na fase de análise é justamente encontrar as evidências que estão sendo perguntadas, ou não encontrar, né? Então, existem arquivos de pornografia infantil, você encontrou? Encontrou. Então, você vai categorizar, isso aí vai no seu laudo na próxima fase. Você não encontrou? Você vai responder, não foram encontrados na próxima fase, tá? Então, a gente tem que ter em mente que o laudo depende dos quesitos, né? O laudo depende dos quesitos. Joia. Aí a gente passa, então, para a última fase, pessoal, que é a fase da escrita do laudo. Então, a gente vai transformar o nosso exame num documento, né? O laudo. E o laudo inclui uma série de coisas, por exemplo, a descrição do material, né? Então, eu analisei um notebook que tem um disco rígido tal. Quais são os objetivos do meu exame? Meus objetivos é procurar por evidências eleitorais, enfim, aí depende do que está sendo perguntado. O que eu fiz? Então, primeiro, eu peguei, fiz a preservação do disco, fiz uma cópia forense, depois eu escolhi uma suíte forense, um software para fazer o processamento, garanti que nada foi alterado no original e fiz todo o processamento na cópia. Você vai explicar. Depois eu saí buscando por isso, por aquilo, usei esse programa, esse software para encontrar essas coisas aqui, e finalmente as respostas aos quesitos. No final, você responde. Então, após os exames, seguem as respostas. Existem arquivos de compra de voto, né? Caixa 2 de campanha. Aí você fala se você encontrou, se você não encontrou, e disponibiliza essas evidências digitais, né? Em um anexo digital ao laudo. Por exemplo, um DVD-R, um pendrive, um zip, um arquivo que você manda. Então, a pessoa que recebe o seu laudo também recebe as evidências que você encontrou. Então, a pessoa mesmo pode verificar as coisas que foram encontradas nos dispositivos de informática que você analisou, tá? Então, é assim que funciona, por exemplo, um exame, que nem eu expliquei, um exame num computador, numa mídia de armazenamento computacional, que não seja, né, que nem eu expliquei, que não seja o celular, que não é online, enfim, tem uma série de exames. Então, essa é o processo básico, né, desse exemplo, desse tipo de exame que a gente faz e que a computação forense atua. Existem várias ferramentas forenses famosas, tá? Essa é o FTK, tá? É o Forensic Toolkit, talvez a ferramenta comercial mais completa em relação à análise de evidências, tá? Bem interessante. A maior concorrente dela hoje no mercado comercial é a Encase, tá? Também é uma ferramenta interessante, onde você vai poder, inclusive, programar algumas coisas dentro da ferramenta para encontrar evidências, tá? Existe uma ferramenta gratuita, tá? Que é o Autopsy, ou Autopsy. Ela é uma suíte forense interessante, um pouco mais simples, mas ela é gratuita, então você não precisa pagar por licenças, tá? Existe a ferramenta iPad, também gratuita, foi desenvolvida por um colega perito criminal, o perito Luiz Nassif, tá? Na qual eu vou mostrar daqui a pouco, em alguns instantes, que é utilizada na Lava Jato, tá? Que está sendo utilizada e é utilizada por muitas pessoas mesmo. É uma ferramenta gratuita também, muito boa. Eu já vou falar dela. Então, tem uma série de ferramentas comerciais ou gratuitas e outras coisas. Existem sistemas operacionais forenses, existem outros softwares pontuais de recuperação que fazem uma série de atividades. Se a gente for pensar em ferramentas forenses hoje, em 2020, uma área que avançou muito, né? Quando eu comecei a trabalhar em 2006, eu tinha poucas opções, né? Fazia muita coisa na mão, assim, e hoje a gente é bem completo, assim, com relação a ferramentas. Para a gente
encerrar a primeira parte da palestra, né, pessoal, onde eu estou explicando que é a computação forense, dando esse exemplo. Então, a computação forense, pessoal, tem muitos desafios, tá? É uma área interessante, é uma área que está crescendo. Você aí que está na graduação, que está no curso técnico, você pode pensar, quem sabe, em atuar como perito, né, um dia, seja oficial ou não. Depois eu posso falar alguma coisa sobre isso. Eu vi que tem algumas perguntas aqui sobre isso, a gente já vai retomar. Então, alguns desafios assim, da computação forense. Quantidade de arquivos, claro, vocês já perceberam. Parte de criptografia, esteganografia. Então, arquivos criptografados, como é que você entra, como é que você consegue ver os arquivos. Hoje, esse é um grande desafio para o exame de celular, né? Tem muitos aparelhos que todo mundo tem senha no celular. Eu duvido que todo mundo, uma outra pessoa pode ter aquele de arrastar, abre, mas a maioria tem pelo menos uma senhazinha, né? Então, para você ter acesso aos arquivos e fazer a perícia, tem muitas técnicas de quebra de senha, técnicas de dar um bypass. A gente tem aqui em Campo Grande, tá? Eu moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Não falei, eu estou trabalhando aqui. Mas eu sou paulista, né? Também é do interior de São Paulo. E aí, a gente está montando aqui em Campo Grande, já montou, inclusive, o colega Matheus, o primeiro laboratório de desmonte, né, de chip-off da Polícia Federal de celulares. Então, é possível pegar, abrir, desmontar o telefone, pegar o circuito de memória e ler esse circuito separadamente, tá? Então, foi aqui em Campo Grande que a gente montou. É porque aqui, pessoal, no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aí só tem mato, né? Não, pessoal, aqui na esfera federal é onde as coisas acontecem, né? Nós estamos aqui na fronteira da Bolívia e do Paraguai. Então, na parte federal, você já imaginou, né? Que é aqui que as coisas acontecem. Bom, outras coisas. Tem muitos tipos de exame que a gente faz, que nem eu expliquei, tá? Os smartphones são um desafio. Criptografia pesada, chips de criptografia, senhas. É possível fazer engenharia reversa em algumas coisas, compatibilidade, vários hardwares. Tem muitos desafios aí para a gente subir essa escada aqui e avançar. E é claro, quanto mais pessoas entrarem na área, melhor. Então, para finalizar essa primeira parte, então a perícia, pessoal, é transformação dos vestígios em prova. Então, a gente faz aquele processo em exames de computadores, notebook, por exemplo, para identificar as evidências e transformar isso em prova, tá? E responder aos quesitos. É um processo técnico-científico, tá? E na informática, tem esse monte de problemas, né? As mídias tendem a aumentar de tamanho, vai aumentar a complexidade da perícia, mecanismos de segurança e criptografia cada vez mais sofisticados, tá? Requer um estudo contínuo e é uma área, pessoal, cada vez mais requisitada. Por exemplo, dentro da Polícia Federal, são 18 áreas de perícia. São 18 áreas, peritos de 18 áreas, informática é uma delas. A de informática é a mais requisitada. Disparado, é onde tem a maior das pendências. Por quê? Todos os crimes têm equipamentos de informática. Imagina que eu falei, crime eleitoral. É eleitoral, não é um crime cibernético, mas tem computador do candidato que está comprando voto, tem celular, todo mundo tem celular. Traficante de droga, é apreendido com droga no carro, né? Ou embarcando no aeroporto, tem o celular, às vezes tem o notebook. Pornografia infantil, compartilhamento de arquivos, troca de arquivos de pornografia infantil, produção, é tudo digital. Então, análise, para onde que vai a perícia? Para a informática. Até dinheiro, né? Bitcoin agora, vai para a informática. Antigamente, o pessoal falsificava o dinheiro, né? E isso aí é para documentoscopia, que é uma outra área da perícia, né? O pessoal que analisa documentos. Agora é tudo digital. Carteira de motorista, é digital também. Então, tudo requer perícia de informática. É a área disparado de maior requisição, a área mais requisitada, disparado, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Tá? Então, pode ser uma área interessante para atuação. Então, o laudo pericial é o resultado do trabalho do perito. Vamos passar agora para falar um pouquinho como que é a computação forense em grandes operações. Então, imagina lá a Operação Lava Jato, ou alguma coisa assim, tá? Ou qualquer outra operação de médio porte ou até de pequeno porte, o procedimento é parecido. Então, o que acontece? Imagina que você tem uma suspeita, por exemplo, de uma empresa que está fazendo alguma coisa errada, teve uma denúncia.
E aí a polícia pede por mandados de busca e apreensão, o juiz determina mandados de busca e apreensão, e aí é autorizado. Então tem a operação da Polícia Federal, 6 horas da manhã, todo mundo de preto, vai lá na empresa, chega lá na empresa, imaginar que tem lá 20 computadores, né? A empresa inteira é suspeita, então a pessoal quer levantar provas, precisa dar uma analisada, ver como que é o esquema aí do rolo. Então esse material pode ser apreendido, é apreendido e analisado, manda para a perícia, tá? Então na Lava Jato, aquelas várias fases, lá em Curitiba, né? Eu fiquei um tempo lá, chegava de um monte, né? Vários, 32ª fase, um monte de equipamentos de informática, HD, celulares, enfim, um monte, tá? Então isso aí tinha que passar pela perícia. Aí, para vocês terem uma ideia da Operação Lava Jato, que é uma operação, né, de combate à corrupção e tal, nos números de informática, só para vocês terem uma ideia, esses números aqui, até dezembro de 2016, tá? Eu não tenho os números atualizados, mas então até dezembro de 2016, falando de 4 anos atrás, já tinham sido examinados essa quantidade de dispositivos na Operação Lava Jato, totalizando 1,2 petabytes de informação. Ok? Não é o tera, tá? É o peta, é o próximo nível. 1.200 teras de volume de dados analisados até 2016. E aí, a gente lá em Curitiba, né, todo mundo fala assim, a Operação Lava Jato aconteceu principalmente por causa do Sérgio Moro, que ele foi atrás e tal, todo mundo fala isso, dependente do viés político, eu não quero discutir isso, mas todo mundo concorda que, né, que a Operação Lava Jato teve um peso muito grande dele. Lá em Curitiba, os peritos, a brincadeira que a gente fazia é a seguinte, a Operação Lava Jato foi por causa do Moro e porque existiu a ferramenta IPED que o colega desenvolveu. Porque só essa ferramenta ela é a única que seria capaz de processar essa quantidade de informação no tempo necessário, tá? Então é disso que eu vou falar daqui a pouquinho, dessa ferramenta chamada IPED, que é uma ferramenta de análise, né, que é desenvolvida por um colega, já vou falar sobre ela, eu vou mostrar ela para vocês verem o poder que é essa ferramenta. Então, em grandes operações, pessoal, segue o mesmo processo que eu passei para vocês, né? Faz a preservação, processa, analisa e envia, tá? E escreve logo. Claro, respeitando as características dos materiais. Então, o celular é uma coisa, o computador é outra, enfim. E aí, a grande coisa é o agrupamento dos materiais do mesmo caso. Então, por exemplo, foi nessa empresa. Então, eu processo esses 20 HDs que foram apreendidos num único caso. Por quê? Porque aí eu consigo fazer buscas em todos os materiais de forma simultânea. Você vai ver a ferramenta que você vai entender, tá? Então, imagina, 31ª operação. Tem 2 pessoas que estão fazendo alguma coisa errada. Uma fala que não conhece a outra. Aqui peguei 3 HDs, 2 celulares aqui, 2 celulares e 2 HDs com o outro. A gente processa tudo junto isso. Aí você vai ver que tem arquivos em comum, que tem mensagens de um para o outro, que tem fotos no mesmo local, né? Fotos que possuem geolocalização, latitude e longitude. Tá? Então, a estratégia é justamente, num único caso, a gente colocar vários materiais. Tá? Isso, né, vale hoje até para pequenas operações, já é feito assim. Tá? Porque esse é um novo modelo, né, que traz mais sucesso, tanto para a equipe de investigação, como para a operação como um todo. Então, você faz a preservação, né, de todos os materiais. Claro, você pega esse cara, tira a imagem dele, pega esse, tira a imagem desse, pega esse, tira a imagem desse. Só que na hora que você vai recuperar e analisar, isso é feito num único ambiente, onde eu consigo analisar todos os materiais ao mesmo tempo. Então, eu faço busca, propina. Ele busca propina em todos os materiais daquele caso. Tá? E aí, o que a gente usou foi a ferramenta
desenvolvida pelo colega. Por quê? Porque as ferramentas comerciais, mesmo a top de mercado lá, não estavam dando conta de processar essa quantidade de dados. Né? Estou falando de 1 petabyte. E não podia demorar 2 anos. Né? O processamento tem que ser operação, a 21ª fase. Pô, tem que sair isso aí. Pode demorar 1 ano para sair essa análise dos computadores, né? Então, para isso, foi aprimorado, né, e foi melhorada a ferramenta IPED, que é uma ferramenta desenvolvida pelo colega, então tudo foi processado. O IPED é uma abreviação de Indexador Processador de Evidências Digitais. É uma ferramenta leve, de fácil utilização, muito rápida e muito, muito boa, tá? Então, ela é desenvolvida, e foi, né, e ainda é desenvolvida pelo PCF Luiz Nassif. Ele já ganhou vários prêmios por causa do desenvolvimento dessa ferramenta, e lá a gente brinca, né, a Lava Jato tem por causa do IPED e por causa do Moro, não é só por causa do Moro, não, tá? Então, é uma brincadeira, né, pessoal? Tá, claro que tem muita gente envolvida, Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, enfim. É uma operação, né, aqui do Brasil, né? Bom, e já conta com a colaboração de outros colegas para o desenvolvimento. Ela tem as fases bem definidas, assim, para você processar, para você analisar, gerar os relatórios. Essa é a tela de processamento, tá? Essa aqui é a tela de análise. E eu vou mostrar agora para vocês a ferramenta rodando, tá? Para que vocês tenham uma ideia de como que é essa ferramenta, tá? Então, é uma ferramenta desenvolvida pelo Nassif, tá? Deixa eu jogar para cá. Então, essa aqui já é um caso processado, tá? Vou mostrar rapidamente para vocês terem ideia do poder, né, que a gente tem para fazer essa análise, né? Não é uma coisa de forma manual, a gente usa um ferramental interessante, tá? Não sei se está muito pequeno, mas, enfim, a ferramenta, geralmente a gente usa essa ferramenta com 2, 3 monitores, né? Destaca esses painéis que estão aí e você acaba tendo uma visão bem legal, assim, é possível então destrinchar aquelas evidências que você processou. Aqui nesse exemplo, pessoal, tem um material processado, tá? Uma imagem de um disco processado, acho que era de um pendrive até, processado aqui. E aí, quando você vai para análise, então essa é a interface de análise, é aqui que eu vou buscar as evidências. Então eu posso, por exemplo, olha, navegar pela estrutura de pastas, que nem eu expliquei para vocês, ó. Essa aqui é a estrutura de pastas, tá? Desse material, desse pendrive que eu processei. E eu consigo, por exemplo, ir vendo os arquivos e visualizando esses arquivos aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, uma galeria onde eu consigo ver miniaturas das imagens, tá? E eu tenho também, inclusive, a geolocalização. Caso eu tenha imagens com latitude e longitude, que nem eu falei para vocês, fica no ponto no mapa, onde essas fotos foram tiradas, por exemplo. Então, você vai dando zoom aqui. Então, naquele caso, você processa material de 2 pessoas que falam que não se conhecem, mas eles têm fotos na mesma fazenda, no meio da rodovia lá. Né? As duas têm foto desse material, desse outro material, eles têm foto juntos lá, se abraçando, mas eles falam que não se conhecem. Né? Então, assim, é bem interessante. Então, aqui a gente pode navegar por pastas, tá? E ver, né, por miniaturas, ou clicando, ver aqui os metadados, ver esse arquivo em hexadecimal, caso tenha uma coisa escondida, enfim. Tem uma série de funcionalidades, essa ferramenta é bem potente, eu não tenho como, isso aqui não é um curso do IPED, estou mostrando para vocês, né, realmente para aprender a mexer é uma coisa um pouco mais complicada. Outra coisa que ela tem, olha só, é pré-categorização. Então, eu quero ver todas as planilhas, né, eu quero ver todas as planilhas do Excel. Então, ele separou aqui, ó, essas aqui são as planilhas do Excel que ele encontrou, tá? Ah, quero ver os documentos PDF, tá? Então, tem aqui, né, documentos PDF, tá? Que estão por aí, tá? Você clica, ele tá carregando aqui. Deu uma travada aqui na minha ferramenta. Acho que o meu notebook está muito legal. Deixa eu reiniciar aqui, pessoal. Então, já ele volta. Então, você consegue dar uma olhada aqui por várias categorias, tá? Aí, deu algum problema mesmo. Agora ele já se recuperou. No visualizador dele. Por exemplo, você vai ver aqui imagens, ó.
Então, tem 3.000 imagens. Então, você pode ir lá na galeria, dar uma olhada, tá? Agora, eu quero ver imagens, mas eu quero ver as imagens que estejam nessa pasta. Ó. Então, agora você combina filtros. Agora, estou vendo imagens que estão naquela pasta, tá? O que mais que ele tem, pessoal? Tem algumas coisas aqui de busca por metadado. Por exemplo, eu consigo saber se tem algum texto que tenha um formato de CPF. Olha, ele encontrou 2 arquivos que tenham esse texto que tem um formato de CPF, né? 3 números, ponto 3 números. Então, você clica aqui, ó, e ele te mostra. Então, se eu estou procurando algum CPF, eu busco por CPF e tal. Então, você tem uma série de coisas. Ele tem uma coisa interessante chamada Language, que ele identifica o idioma, né, dos arquivos. Então, ele vê aqui, ó, bem aqui no cantinho, espanhol, 28, né? Então, ele tem 28 arquivos que ele acha que está no idioma espanhol. Aí você vê aqui, ó, tem uma música aqui da Shakira, ó, aquela música famosa da Shakira, Cega, Surdo, Mudo. Ele percebeu que esse texto está em espanhol, tá? Então, a gente consegue combinar esse tipo de coisa. Eu posso ver aqui, por exemplo, e ver todas as imagens, por exemplo, olha a quantidade de filtros que eu tenho aqui, que eu posso usar. Olha, eu quero ver todas as imagens que tenham 3.264 pixels de largura. Então, agora eu tenho aqui todas as imagens que têm 3.264 pixels de largura. Então, se você tem uma máquina fotográfica e você quer saber que fotos que foram tiradas com ela, geralmente ela sai sempre da mesma resolução, né? Então, você começa a combinar. Tá, mas eu quero ver todo mundo que tem 3.264 pixels, né? Você pode combinar que esteja nessa pasta aqui. Tá? Então, você vai combinando as evidências. Ela tem uma busca muito forte, tá? Então, você digita uma palavra-chave, Pedro, né? Ele busca em todos os arquivos que foram processados naquele material a palavra Pedro, tá? Então, ó, que ele encontrou, ó, 2 ocorrências aqui do Pedro, está te mostrando. Tá? Então, você pode combinar, cara, ver tudo que tem Pedro, mas que seja um documento. Tá? Ah, esse aqui também tem Pedro. Tá? Ele vai mostrar aqui, ó, 2 ocorrências. Tá? Ok. Outra coisa interessante é que ele tem OCR embutido. Então, se eu colocar assim, ó, manual, ele está buscando por tudo que tem manual, inclusive imagens. Olha essa foto aqui, por exemplo. Deixa eu lançar ela aqui para minha máquina. Olha só. Tem manual nela. Olha aqui, ó. Manual. Através do OCR. Então, é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. Tá? Ah, ele pegou esse manual aqui dessa foto? Pegou. Tá? Técnicas de OCR. As versões mais novas já começam a colocar coisas de inteligência artificial, né? Que é o tema aí da... então, tem muitos trabalhos de inteligência artificial na computação forense, tá? Identificação de arquivos de crianças, identificação de tipos. Você digita assim, moto, ele acha imagens de moto. Isso já existe, está sendo incorporado nas ferramentas, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia de como que é feita essa análise. Então, quando você encontra alguma coisa que interessa, tá? Então, encontrei. Essa evidência aqui é importante, né? Da galinha pintadinha aqui. Então, você categoriza e você vai gerar isso daí para colocar no seu laudo na próxima fase. Então, essa é uma das ferramentas que a gente usa, é a ferramenta IPED, está desenvolvida pelo perito Nassif, e que é muito boa, sou um defensor dessa ferramenta, uso também no meu dia a dia, tá? Dou meu maior apoio para o desenvolvimento, parabéns para ele mesmo, e o desenvolvimento dela, tá? E é gratuita, tá? É um pouco complexa de usar, é verdade, mas... deixa eu inverter aqui. Bom, legal. Vamos continuar aqui na nossa apresentação. Então, vocês perceberam que a gente não está sozinho, né? A gente tem softwares, programas, técnicas. Então, vocês viram lá na ferramenta que se eu quiser, pô, eu quero ver todo mundo que é um JPEG, que esteja na pasta X, que tem de tantos pixels, que tem essa data, que tem isso. Então, eu traço uma estratégia, né? O que eu estou procurando? Ah, está perguntando determinada coisa, estou procurando por isso, então deixa eu pensar. Puta, então eu quero ver isso. Eu combino e busco. Então, entenderam por que não é, né, uma coisa, digamos assim, não tem como você ver tudo, mas com as técnicas certas, você não vai
precisar ver tudo, você vai encontrar, tá? Vai encontrar. Essa que é a lógica, né, da história. Eu vou mostrar alguns casos interessantes, temos alguns minutos ainda de palestra, também tem um monte de pergunta, então eu vou mostrar um ou dois casos interessantes. O pessoal da organização também, quando me quiser falar, ó, tá acabando o tempo, pode me dar um alô, tá? Eu tenho aqui 2 casos preparados, eu vou mostrar para que vocês entendam coisas assim que a gente já resolveu, e que não é CSI, que é de verdade, né? Para que vocês tenham uma ideia do que é possível fazer e como que a computação forense hoje ela é fantástica, ela consegue solucionar uma série de problemas que podem acontecer. Vou mostrar para vocês o caso do chupa-cabra, caso antigo que eu tive, né? Eu posso mostrar. O que é esse chupa-cabra, pessoal? É quando você vai sacar dinheiro no banco, né, no terminal automático, no caixa eletrônico, e aí você vai sacar, você interage, põe um cartão, mas não é o computador do banco, né? Alguém alterou aquilo lá para roubar a sua senha, clonar o seu cartão e sacar o dinheiro com o cartão clonado que ele acabou de pegar a sua senha. Então, olha só que interessante. Então, a perícia foi acionada, foram até o banco e encontraram, pessoal, eu não fui, tá? Eu não estava de sobreaviso nesse dia. Encontraram esse computador pequenininho, tá? Isso aqui foi antes da época aquele Raspberry Pi pequenininho, um computadorzinho pequenininho assim, mas não era o Pi, né? Não era o Raspberry. E isso aqui estava dentro do gabinete do terminal eletrônico, do caixa eletrônico. Ele tinha um leitor de cartão, né? Cabos. Então, o que acontece? Você estava interagindo, o caixa eletrônico estava lá, o monitor, o teclado, tudo certinho. O monitor e o teclado estavam ligados nesse computador, e não no computador do banco. E aí ele tirou o leitor de cartão original e colocou o dele ali certinho. Então você vai lá, toca na tela, né? Pluga o cartão, põe o cartão, você está pondo o cartão aqui, está interagindo com esse computador aqui, e não com o caixa oficial do banco. Tá? Legal. Peguei o HD, tinha um HDzinho pequenininho, HDzinho assim, minúsculo, tá? Essa foto tá bem ampliada. Peguei aqui peguei esse HDzinho, fiz o processamento, a fase de preservação, processei ele numa suíte forense, no FTK, no IPED, no Autopsy, no Encase, e depois comecei a analisar as evidências, esse processo que eu passei para vocês, tá? E aí a gente viu, né, eu vi que tinha um programa chamado x.exe, que automaticamente rodava quando o computador era ligado, tá? E ele só rodava se tivesse determinado MAC address. Então, para funcionar, a gente teve que fazer uma engenharia reversa no programa, contei com a ajuda do pessoal dos outros estados, né, que a gente se comunica. E aí, depois que você fiz aquela técnica de virtualização, né, para você ver o programa, então você virtualiza, né, que nem eu falei que é uma das técnicas da fase de análise. Então, depois corretamente inicializado, ele ficava mostrando certinho, assim, alternando as mesmas telas da Caixa Econômica na época, tá? Que o programa também exibia. Então, você estava no caixa eletrônico, via a tela, insira aqui seu cartão, igualzinho. Aí você põe, né? E aí, na época, não sei, eu nunca tive conta na Caixa, mas assim, na época, você tinha duas senhas, né? Uma senha numérica e uma senha alfanumérica. Então, quando você punha o cartão, ele ia para essa tela, né? Digite a sua senha. Aí você pegava e digitava, 1, 2, 3, 4. Então, ele capturava. Quando você pôs o cartão, ele já leu o cartão, certo? Já leu todas as informações, pode clonar o seu cartão. E depois, você digitou a sua senha numérica, capturou já. Falta só a sua senha alfanumérica agora, né? Aí, depois da senha numérica, vinha para essa tela da senha alfanumérica. Então, imagina que as 3 letrinhas eram A, B, C. Então, aqui a gente tem A, M, X, o Z. Aí você escolhe esse botão. A, tá. Aí na próxima tela, B, H, K, A, B e depois C. Bom, ele não conseguiu capturar ainda a minha letra alfanumérica, porque eu tenho 4 opções em cada botão. Tudo bem. Aí você digitava a sua senha, caía nessa tela aqui, né? A tela de menu. Aí você vai lá para sacar, né? Você clica no botão saque, o que acontecia? Voltava para essa tela aqui, né, pessoal? Só que agora, com as letras embaralhadas. Se a primeira opção era A, M, X ou Z, na segunda tela o A estava aqui, o M aqui, o X aqui e o Z aqui.
e pedia de novo a sua senha alfanumérica. Claro que isso já era diferente do original, mas você está lá, nem está sacando, está com pressa, digita de novo, e aí ele consegue capturar a sua senha alfanumérica também. E aí ele dava essa mensagem, independente do que você clicou, erro de comunicação com a sua agência, por favor, vá para outro terminal. Você tirava o cartão e ia para outro terminal, porque esse aqui está com problema. E ele tinha copiado todos os seus dados. Então, esse chupa-cabra fez uma análise desse programa. Então, ele salvava essas informações em arquivos MDB do Access, criptografados e protegidos por senha. Então, a gente teve técnicas para quebrar esses caras, tudo. E no final, a gente descobriu, por exemplo, que esse arquivo estava lá, a trilha, a senha e as letras e a data, a hora em que foi. Claro, essas aqui são informações fictícias já, tá? Mas um arquivo com esse formato, tá? E aí eu pensei, bom, mas como é que a pessoa ia pegar esses dados? Essa planilha, ele vai voltar lá e pegar o computador? Não, ninguém volta para a cena de crime 2 vezes, né? Olha só, pessoal. Olha aqui uma antena dentro do gabinete. Antena de rede sem fio, né? Aí eu falei, opa, então essa pessoa deve ficar na redondeza do banco, com outro dispositivo, só sem fio, copiando as planilhas, né? Os dados. E eu passei a procurar por esse tipo de evidência. Os arquivos que eram compartilhados, que continham os dados, eram esses, DirectX e SDBLT, principalmente. Aí, eu, analisando o HD, né, eu vi que tinha um servidor da Microsoft, né, o IIS, né, que é um servidor de compartilhamento, e aí a configuração dele era um XML. E adivinha quais eram os 2 arquivos que estavam sendo compartilhados pela rede sem fio? O WDirectX e o SDBLT. Então, pessoal, nesse caso, olha só, a gente pegou esse computador, analisou, descobrimos tudo, né? Descobrimos a materialidade, ou seja, o que aconteceu? Alguém colocou um chupa-cabra lá no terminal do banco. E o como, que é a dinâmica, né? Como que o programa fazia. Então, ele ia lá, colocou, substituiu isso, trocou, o programa inicializava, ficava com tela, os usuários usavam, põe o cartão, digitava a senha, voltava para aquela tela, digitava a senha de novo, e essas informações eram transmitidas via rede sem fio. A gente só não conseguiu ver a autoria, né? O exame de informática não tinha nada sobre a pessoa. Só que se você ver essa foto aqui, ó, esse gabinete está meio branco. Por quê? Coleta de impressões digitais, né? Impressões digitais, câmeras de segurança, enfim, né? Tem outros. A investigação é um quebra-cabeça e juntando-se as provas, a gente chega na pessoa. Ok? Temos tempo para mais um caso, antes de a gente finalizar e depois abrir para perguntas. Tranquilo, Stefânia? Tranquilo, né? Tá, vou continuar aqui mais um, qualquer coisa você me corta. O último caso, aí depois a gente começa a ver as perguntas, para questões, eu ficar aqui à disposição de vocês. Agora, um caso muito interessante, quando eu acabar de chegar lá, é antigo também, tá? Não posso mostrar coisa muito atual, porque ainda está em segredo de justiça e tal, então não é bom comentar. Mas coisa antiga que já foi, né? Esse caso aqui, ameaça via e-mail, o que aconteceu? Uma pessoa mandou um e-mail para o juiz federal ameaçando o juiz. Mandou um e-mail, tá? Aí foi acionada a perícia, nós fomos lá. Então, é um outro tipo de evidência, né? Não é um HD. Então, tem uma forma de tratar. Fomos lá no gabinete, pegamos um e-mail, olhando e tal, fizemos cópia desse e-mail. E quem enviou esse e-mail para o juiz foi alguma coisa @yahoo.com.br, né? Um e-mail gratuito do Yahoo, tá? Qualquer um pode ter criado essa conta, que não é essa, né? É um outro nome, claro. Bom, a partir desse e-mail, a gente vai analisar as propriedades do e-mail. Tá, o e-mail tem assunto, tem destinatário, remetente, anexos, o texto da mensagem, tudo isso todos vocês sabem. Mas ele tem essa parte aqui também, tá? Que só o e-mail original tem, por isso que a gente tem que trabalhar com o e-mail original. E o que acontece, pessoal? Na época, esse é um dos primeiros casos que eu fiz quando eu cheguei na Polícia Federal, em 2006, né? Muito tempo, tá? Na época, o Yahoo colocava o e-mail da pessoa o IP, o endereço IP, da pessoa que enviava o e-mail. Ficava no corpo dessas propriedades do e-mail. Tá? Hoje isso não acontece mais, tá? Hoje Hotmail, Gmail, Yahoo não colocam, mas você consegue essa informação
a partir de quebra de sigilo, né? E consegue essa informação, tá? Não fica no corpo, não fica no e-mail, fica registrado lá nos servidores de e-mail e a gente também consegue essa informação. Mas nessa época era só analisar o corpo das propriedades do e-mail, a gente viu que foi esse endereço IP aqui utilizado para enviar esse e-mail e foi nessa data, 13 de setembro de 2006, com o fuso horário, né? É importante o fuso horário. Por exemplo, aí agora em Campos do Jordão são 10h48, mas aqui em Campo Grande, aqui é 9h48, aqui é 1 hora menos. Então, o fuso é importante, tá? Então, com essas informações, a gente descobre quem é o provedor responsável por esse endereço IP, tá? E solicita quebra de sigilo para ele informar qual usuário que estava usando esse endereço IP nessa data, nessa hora, com esse fuso. Tá? Isso é feito por meio de quebra de sigilo, autorização judicial, e aí foi respondido. É esse cliente aqui, esse endereço aqui que estava usando esse IP. Então, vai fazer uma operação. Então, 6 horas da manhã, pessoal de preto, aquela história lá, vai no local. Quando chegou lá no local, pessoal, e nós estamos falando de 2006, né? Se você é aluno aí da graduação, do curso técnico, faz um tempinho já. Naquela época, né, não tinha smartphone, tá? As pessoas usavam a internet num cybercafé, num localzinho que você ia, que tinha internet disponível lá nos computadores. Você alugava um tempinho e ia lá usar, né? Você não tinha internet no celular, tá? É difícil imaginar isso, como isso passa rápido, né? E chegamos no local achando que era uma pessoa, chega lá era um cybercafé, então era uma empresa, né, que alugava, que oferecia internet, né, que tinham 12 computadores. Aí, bom, tranquilo. Aí existem alguns exames que a gente pode fazer no local, que são exames live, que não é esse processo que eu mostrei para vocês, tá? Esse é um processo em laboratório, quando a gente recebe as máquinas desligadas com os quesitos. Quando a gente está no local, o exame que a gente faz não é em laboratório, tá? Chama exame live. E a gente usou várias técnicas e identificamos a máquina que tinha vestígios desse e-mail, tá? Beleza, era a máquina 9, por exemplo, tá? E aí, bom, comecei a olhar para cima, vi que o cybercafé tinha câmera, cheguei pro dono e falei, olha, quero ver a câmera, então, nesse dia, nessa hora, quem é que estava nessa máquina? Aí ele falou assim para mim, sabe o que é, doutor? É que a câmera não filma nada, é só o esqueleto da câmera. Acontece, né? Falei, bom, mas você tem aí o cadastro de todo mundo que você aluga, precisa se identificar para usar o computador aqui. Aí ele falou assim, sabe o que é, doutor? Eu falei, ferrou, né? Porque ele vai falar que ele não pede identificação, certeza. Aí levou um sermão básico, e aí pegamos essa máquina 9, e levamos ela para o laboratório, foi apreendida. Então, a gente trouxe o disco rígido para exame no laboratório. E aí eu fiz aquele processo que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Faz a imagem, processa. Então, o Cyber não tinha controle, nem câmera de segurança, não tinha nada, então a gente examinou. Pessoal, foi possível recuperar as páginas temporárias, dele criando o e-mail, dele enviando o e-mail. E, detalhe, isso foi 3 meses depois. Tá? Eu consegui ver o histórico certinho, assim, tal. E aí, eu falei, bom, consegui recuperar o e-mail, mas como é que eu vou identificar a pessoa que estava, né? Eu já tinha comprovado ali a dinâmica, a materialidade, mas como é que eu vou identificar a pessoa que enviou esse e-mail? Pensei, bom, ele tinha usado o Internet Explorer para ir no Yahoo, criar uma conta do usuário dele e enviar o webmail lá para o juiz. Eu falei, bom, vamos dar uma olhada no histórico. Que outras páginas será que essa pessoa acessou minutos antes de criar esse e-mail, de enviar esse e-mail? E mesmo que o histórico dos browsers esteja desativado, essa informação fica armazenada no disco, tá, pessoal? Ok? E adivinha o que o rapaz, né, estava fazendo 5 minutos antes de enviar o e-mail? Ele consultou o site da Justiça Federal, na qual ele tinha um processo contra, e ele viu que o juiz tinha condenado ele naquele processo. O juiz que recebeu o e-mail. Então ele foi lá, foi no cybercafé, não deu identidade nenhuma, não tinha câmera, pegou uma máquina qualquer, consultou o processo dele,
viu que ele tinha sido condenado por aquele juiz, pegou o e-mail do juiz, acessou Yahoo, criou uma conta de e-mail, enviou o e-mail de ameaça e foi embora. 3 meses depois, a gente chegamos na casa dele. Então, assim, isso não é CSI, tá? Isso é verdade, isso eu participei, os laudos estão aí, tá? É possível fazer esse tipo de coisa lá, claro, leva tempo, né? Mas depois ele confessou, falou que era uma brincadeira, ele estava bravo e tal, mas já era, né? Você imagina fazer isso, cara. Então, problemas, então, esse tipo de coisa é problemático. Não acho que você está totalmente anônimo na internet, que isso aí é lenda, tá? Já foi há muito tempo isso, tá? A gente sempre tem cada vez mais controle em relação a isso, tá bom? Então, tomem cuidado em relação a isso. Então, a partir do e-mail recebido pelo juiz, fizemos todo esse processo, determinamos materialidade, dinâmica e autoria, ok? Queria agradecer, queria agora encerrar a apresentação. Eu coloquei um slide aqui sobre cursos de computação forense, caso vocês se interessem em fazer um curso. Então, se você que não é formado, quer fazer um curso comigo de final de semana, tá? Você vai buscar lá na Faculdade de Tecnologia Avançada, FTA, fazer um curso online, tá? Disponível comigo, computação forense, conceitos e técnicas aplicadas, são 20 horas no final de semana, caso você queira se aprimorar, se você ainda não é graduado, né? Então, está na graduação, não pode fazer, é só um curso de final de semana, qualquer um pode fazer, tá? Você vai continuar a aprender, né, esse processo, aprender o processo de exame celular, você vai aprender uma outra ferramenta que o IPED é muito complexa, o Autopsy para você poder mexer, vou mostrar uma série de coisas, são 20 horas no final de semana online que você pode fazer. E caso você já seja formado em informática, né, principalmente, e queira fazer uma pós-graduação em computação forense e perícia digital, também lá na FTA, tá? Tem o melhor curso de pós-graduação em computação forense, onde todos os professores são peritos criminais da Polícia Federal, tá? Todos os módulos você vai ter com um perito especialista naquele assunto. Então, acesse esses sites aqui, depois eu até posso mandar aqui no chat, qualquer coisa, o pessoal dispara, mas anote aí, é só ir lá no fta.edu.br, lá você vai ver os cursos disponíveis, tá? E estou à disposição. Então, queria agradecer muito novamente o convite e dizer que, pô, é um maior prazer, é um maior prazer estar fazendo a palestra para vocês, mas é uma pena eu não estar aí para ir lá no pastelão do Maluf, depois da palestra, para a gente tomar um chopp lá e comer um pastel, né? Ou na Baden-Baden, né, pessoal? Então, estão aí meus contatos, tá? Meu e-mail está aí, se você quiser depois mandar alguma coisa que você não mandou, uma pergunta que você quer fazer ou que não deu tempo aqui de responder, tá? Meu site e estou à disposição aí. Não sei se alguém da organização quer falar alguma coisa, ou se eu posso começar a ler as perguntas aqui. O que vocês preferem que eu faça? Oi. Oi, a gente então vai passar para as perguntas. Nós temos 10 perguntas publicadas aqui no chat, e aí a gente pensou em combinar um horário limite de até 11h30 para responder as perguntas, tudo bem? Claro, tudo ótimo, tranquilo. Não quero atrasar também muito o evento. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Pergunta 1 aqui. Sabendo que é possível ter milhares de terabytes de dados de investigação, como é possível avaliar conteúdos de documentos que podem, inclusive, estar digitalizados? Tá vendo? É por isso que eu não respondo na hora. Você já sabe, né? As ferramentas que a gente usa tem OCR, né? E que nem eu mostrei, se você faz uma busca, você também busca em documentos, busca em imagens, busca em tudo. Por exemplo, aquela ferramenta que eu mostrei para vocês, eu já processei, para vocês terem uma ideia, 150 HDs no mesmo caso. Tinham 120 milhões de arquivos. Eu faço uma busca, propina, e busco nos 120 milhões de arquivos ao mesmo tempo. Incluindo dentro de documentos, o conteúdo de documentos, de imagens, tudo. Tá? Então, é assim que a gente faz. Tá? Então, acho que isso aí está bem claro. Inclusive, estando digitalizado, a gente faz o OCR. Pergunta 2. Você citou o exemplo de indexação e recuperação em disco rígido. Como funciona essa recuperação no SSD? Também são mantidos os registros que foram apagados? Também. Tá? Em SSD, o processo é igual. Ele também é um disco aleatório, tá? E quando você apaga, ele também continua com os seus registros lá, com os dados lá, tá? Ele não funciona da mesma maneira. Ele é um disco eletrônico, o outro é magnético.
Os discos SSD geralmente tem um pouco de load balance, né? Por exemplo, cada bit tem uma vida útil, então ele não fica usando sempre os mesmos bits, ele tenta distribuir o uso dos bits do dispositivo SSD para aumentar a vida útil, né, do disco. Então, eventualmente, ele pode internamente mexer, né, numa disposição e acabar sobrescrevendo uma outra coisa. Agora, técnicas como data card, recuperação de arquivos, também funcionam, tá bom? Pergunta 3. Como fazer quando os investigados criam codinomes para que essas palavras-chave não sejam encontradas? Essa é uma ótima pergunta. É por isso que aí existe também a equipe de investigação, né? A equipe de investigação, bom, os peritos são os peritos, fazem um laudo, tal. E a equipe de investigação, muitas vezes, analisam também os laudos, né, e os dados enviados pelo perito. Então, quando a investigação ainda não está muito clara sobre como que é o crime, então vai lá na empresa e pega aqueles 20 HDs que eu falei, às vezes, como eles não sabem bem ainda como que funciona, é difícil perguntar, né, se tem algum envolvimento em relação a isso. O que o pessoal da investigação quer é dar uma olhada nos arquivos, para tentar entender como que é o esquema dentro da empresa. Então, às vezes, eles pedem para a perícia o que a gente chama de... Eles pedem os arquivos mais comuns. Então, eles pedem ao perito, manda para mim todos os e-mails, os documentos, as planilhas, por exemplo, e eu preciso dar uma olhada aqui, as mensagens trocadas, eu preciso dar uma olhada aqui, porque a equipe de investigação tem outras informações. A equipe de investigação tem escuta, né? Pode estar grampeando a pessoa faz um tempo. Isso não é perícia, né? Isso é investigação feita pelos colegas da agência, né? E aí, tráfico de droga, a pessoa pode não falar maconha, né? Propina, aí o pessoal fala que é um cafezinho, em vez de falar que é o dinheiro da propina, né? Eles sabem disso, né? A polícia, ela tem uma inteligência muito forte. Então, é assim que se encontram as coisas, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que não vai acontecer com ela também, né? E, por mais que ela troque as palavras, o contexto, se você encontra um e-mail, as mensagens trocadas no celular, tudo, pode falar o que for que tem essa ligação, né? Pergunta 4. Qual a formação exigida para ser um perito digital forense? Pessoal, você tem várias formas de ser perito, para ser perito, ou trabalhar com computação forense, Para você ser um perito oficial, que nem eu, da Polícia Federal, ou das polícias civis, ou dos institutos de criminalística estaduais, tá? Você precisa ter alguma formação técnica, tá? Como eu disse, na Polícia Federal são 18 áreas. Então, tem a área de informática, a área de biologia, a área de engenharia elétrica, a área de contabilidade, de química, de farmácia, engenharia industrial, medicina legal, odontologia, geologia, engenharia florestal, tem um monte. Então, tem um incêndio no Pantanal, os peritos foram lá ver, determinar a causa, né? Os peritos o quê? De biologia e de engenharia florestal. Então, eles fazem exame no mato, eu faço no computador, ok? E na informática, depende do edital, tá? Geralmente exige ciência da computação, engenharia de computação, talvez um outro tecnólogo eles deixam, mas mesmo se não tiver no edital, e você passar na prova, você entra na justiça, o juiz ganha, o juiz te dá. Fala, não, ele passou na prova, quem que interessa qual é o curso que ele se formou? Ele é formado. Então, vários colegas fizeram isso, às vezes não tem um curso exigido pelo edital, mas acaba passando na prova, que é mais difícil, tá? Agora, você também não precisa ser um perito oficial concursado, né? Tem vários peritos, você pode ser um perito nomeado, um perito que é nomeado para o juiz para atuar em determinados casos, são peritos que trabalham, que ficam mandando esse cadastro nos fóruns das cidades, e chegam num caso lá, o juiz precisa de ajuda na informática, ele não, né, ele nomeia um perito, uma pessoa formada em computação, que tem um currículo lá, deixou no fórum, se cadastrou no sistema federal lá, e ele pode nomear. Agora, na esfera particular tem muito. Grandes multinacionais, grandes bancos, o pessoal que já trabalha com segurança, também já está fazendo forense. Você acha que se um banco, que não é banco público, né, acontece um incidente lá dentro de informática, ele vai chamar a Polícia Federal vai lá, sai na mídia que roubaram todos os dados dos clientes dele? Isso daí não, ele vai resolver isso internamente, com a equipe de peritos
que ele tem lá dentro do banco. Então, ele vai resolver, ele vai ver o que aconteceu, não vai publicar, porque se sai na mídia uma coisa dessa, por exemplo, né, no dia seguinte os clientes fecham as contas, as ações da bolsa caem. Então, existe muito, tem muito, como eu dou vários cursos também, que nem eu mostrei, tá? Vou deixar aqui na tela aqui a tela dos cursos para quem quiser dar uma olhada. Vários alunos meus trabalham, por exemplo, em escritórios de advocacia, então tem um advogado famoso aí, mas que trabalha com crimes cibernéticos. Ele não tem muita ideia das coisas de informática. Então, às vezes pede, né, um perito para trabalhar com ele, para cuidar das evidências, fazer perguntas, fazer, né, rebater alguma coisa em relação à área de tecnologia. Então, o mercado hoje ele está bastante forte, tanto que tem muitos cursos por aí, tá? Quem demanda o curso é o mercado. Então, você tem bastante oferta, é porque o mercado tá bombando, tá? Agora, para ser um perito criminal concursado, tem que ter, né, uma formação de informática, tá? Mas, como eu falei, se você não tem essa formação e passar no concurso, você vai ganhar também, porque o juiz vai falar, você passou, ficou na frente de quem tinha o curso, por que você não pode trabalhar? Pergunta assim, o sistema operacional interfere na forma de recuperar onde procurar? Existe um S mais fácil ou mais difícil realizar a perícia? Pessoal, não interfere, interfere nas técnicas de recuperação. Por exemplo, eu quero saber se o Windows está sendo atacado, né? Se esse computador aqui foi atacado. Ele fica o Windows registra lá a parte de eventos do Windows, fica num lugar. A parte de log do Linux fica em outra, né? Então, o local onde essas coisas estão separadas, tá? Por exemplo, no curso de pós-graduação, você tem uma matéria só sobre evidências de Windows e uma matéria só sobre evidências de Linux, tá? Agora, é de se esperar que, quando você analisa um Windows, você pode analisar, esse computador que você está analisando pode ser de usuários normais ou de especialistas. E quando você analisa um Linux, geralmente é de um especialista, um cara de computação, porque dificilmente o usuário final, né, formado em outra área, vai ficar usando um Linux, tá? Mas assim, todos podem se recuperar arquivo, encontrar as coisas. Se um é mais seguro que o outro, aí depende da configuração do firewall, que isso não é computação forense. Agora, em matéria de recuperação de coisas, o que muda é onde que tá? Pode ser que um sistema operacional faz mais cache do que o outro, né? Porque é mais rápido, é mais pró-usuário, mas enfim, dá para descobrir a vida do cara da mesma forma, tanto qualquer sistema que ele use. A menos que esteja muito criptografado, essas coisas aí não é possível, tá bom? 6. Considerando que é humanamente impossível procurar em todos os arquivos, como é possível garantir que, de fato, não há provas incriminatórias? Pessoal, como eu disse, a perícia informática ela não é exaustiva. Então, assim, não é possível, é humanamente impossível buscar tudo. Agora, você vai tentar responder aquilo que está sendo perguntado. Tem arquivos de pornografia infantil? Você encontrou. Então, está materializada a prova. Né? Não tem discussão. Você não encontrou. Tudo bem, não encontrou. Provavelmente a pessoa vai ser absolvida, tá? Mas tem outras provas, né? Prova testemunhal, outro tipo de exame, escuta, investigação, né? Pode ser ou outras provas periciais que não de informática, né? Vai na casa da pessoa, aprendeu o computador, mas aprendeu outras coisas, documentos, outras coisas que não são de informática, que junto podem fazer um quebra-cabeça e acabar condenando a pessoa. Então, a perícia de informática é uma peça desse quebra-cabeça, tá? Não dá para garantir, por exemplo, você pode estar pensando assim, mas, Pedro, será que já aconteceu de você fazer uma perícia que tinha coisa lá e você respondeu que você não encontrou? Com certeza aconteceu. Né? Quando a gente é menos experiente, ou está criptografado, você não tem acesso, não consegue quebrar a senha. Então, às vezes, a pessoa escondeu bem a prova, o perito foi incapaz de ver. Isso acontece, tá, na área de informática. Tá? Por isso que a gente tem que ter cada vez mais ferramentas, metodologia, experiência, para ir encontrando as coisas. Tá? Acontece. É impossível você dizer que não acontece, porque se eu tenho 5 milhões de arquivos, né, e eu não consigo olhar tudo porque é humanamente impossível, pode ser que aquela evidência que eu estou buscando, eu tracei uma estratégia errada e não consegui achar. Tá? Mas, com todo esse ferramental e técnicas e experiência que a gente tem, é difícil isso acontecer.
tá? A não ser que esteja muito criptografado, a gente não consiga quebrar a criptografia. Aí é diferente, eu não tive acesso. Agora, ter acesso e encontrar, eu vou falar para você que é difícil, tá? É difícil. Pergunta 7. Como é feito o rastreio de operações com Bitcoin? É possível descobrir como são envolvidos? Então, veja, existe a parte de investigação, existe a parte de perícia em informática, tá? A gente depende da moeda, no caso do Bitcoin, a gente sabe que é na blockchain e tal, e as informações, elas, queira ou não, ficam registradas em algum lugar, né? Existe lá o registro de transações que fica na própria blockchain. Eu sei que tem algumas moedas, né? Como, esqueci o nome dela agora, Monero, né? Se não me engano, que não fica nenhum tipo de registro. Você faz uma transação e aí nada fica registrado. Com certeza é mais difícil, né? Agora, pega o computador da pessoa que está fazendo transação com Bitcoin, que tem carteira virtual, que tem um monte de coisa. Você vai ver, né? Aprendeu o computador, está na minha mão. Eu posso ver todas as carteiras, posso ver tudo, né? E aí chega lá, tem um monte de dinheiro virtual. De onde é que veio? Está na declaração do imposto de renda. Aí você junta os quebra-cabeças, né? Ah, você enviou para esse endereço aqui? Para quem que é esse aqui? Entendeu? Então, assim, por mais que seja, né, difícil, é possível, tá? Alguma perspectiva de concurso para peritos nos próximos anos? A área de engenharia mecânica tem alguma chance? Olha, teve, né, o concurso agora, inclusive tem alguns peritos que estão na academia, que vão começar o curso agora, que vão, em dezembro, vão entrar no órgão. Quando a gente passa no concurso, pessoal, a gente vai para a Academia Nacional de Polícia, em Brasília, fazer o curso de formação, então é lá que esses peritos estão, né, que eles passaram, estão lá fazendo a formação para virar um perito, né. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre se vai ter ou não concurso, porque eu estou aqui em Campo Grande, né, que cuida disso são os órgãos centrais em Brasília. Eu não tenho ideia se vai ter ou se não vai ter. Agora, que precisa de gente, precisa, e eu acredito que o governo esteja investindo na segurança pública, né, é um viés, né, investimento em segurança pública, então eu acredito em vagas para peritos dos próximos concursos, próximos anos. Até foi autorizado, se não me engano, 2.000 vagas para a Polícia Federal, agora eu não sei em qual cargo, tá? Porque então são 5 cargos que a gente tem, né? Delegado, perito, escrivão, agente e papiloscopista. São 5 cargos. E acredito que deva ter, tá? Engenharia mecânica é uma das áreas, mas é uma área pequena, tá? Tem pouquíssimos colegas que são formados em engenharia mecânica, tá? Mas pode aparecer, sempre tem. Tá? Se tem um concurso aí 100 vagas, vai aparecer, 200 vagas vai aparecer, pelo menos um pouco aí de todas as áreas, tá? Pergunta 9. Fiz a última prova da Polícia Federal e percebi que a parte informática está com peso cada vez maior. É uma tendência que veio para ficar essa maior cobrança de formação na área de tecnologia? Olha, eu não tenho acompanhado os concursos, né? O meu concurso que eu fiz foi em 2004, quando eu passei. Faz em 16 anos já. Mas a gente fica sabendo, né? Inclusive, na última prova de agente, caiu até uma coisa sobre o NuDetect, né? Aquela ferramenta que o pessoal tirou de uma reportagem, de uma revista que tinha sido publicada. A tendência é que sim, tá? Por quê? Porque hoje existem livros de computação forense. Então, vai cair computação forense, vai cair rede, vai cair segurança, vai cair banco de dados, vai cair programação, vai cair tudo isso daí. Quando eu fiz, não tinha nenhuma pergunta sobre computação forense. Não existiam livros, né? Um dos primeiros livros foi o meu, em 2011. Né? Então, hoje, vai ser cobrado, inclusive, algumas coisas assim, desse tipo. Tá? Preservação de prova. Tá? Eu já vi que já caiu um pouco nos últimos concursos. A tendência é essa, porque a especialização é a tendência, tá? Você tem que ser especialista no que você faz para fazer um trabalho de excelência. Acredito que é isso, tá? Então, para a área 3, que é a área de informática, vai cair muito informática. Para a área 1, que é de contabilidade, vai cair um montão de contabilidade e finanças, pode ter certeza. Pergunta 10. Em caso de investigações de crimes cibernéticos sem apreensão de hardware, existem também ferramentas que auxiliam na identificação e rastreamento de IPs? Existe, tá? Porque é o seguinte, que nem eu expliquei aquele caso do e-mail. Então,
às vezes a informação não está em lugar nenhum que você possa aprender, ela está na internet, ela está com os provedores, né, de acesso, porque como é que funciona o provedor, né? Você tem uma faixa de IPs e você empresta para determinado momento para o seu cliente, para ele usar, porque ele precisa de um endereço IP válido para acessar a internet, e esse mesmo IP é usado por vários clientes depois, né, em tempos diferentes. Essa informação fica registrada para os provedores. Então, para que eles forneçam, é necessário hoje quebra de sigilo. E aí tem que pedir. O juiz também é parceiro, né? Então a Polícia Federal pede quebra de sigilo e o juiz determina, olha, determina que os dados desse endereço IP sejam entregues do uso, né? Quem usou os dados desse cliente e tal. E aí a gente vai chegando na pessoa, que nem aconteceu naquele exemplo que eu dei de ameaça por e-mail, né? Passou por um provedor que tinha endereço IP e ele foi deferido, né? Quebra de sigilo para ele fornecer os dados cadastrais dessa pessoa. Ok? Então, existe toda uma série de técnicas, né? Numa disciplina, né? Chamada Análise da Rede Mundial, também é um módulo do curso de pós-graduação, por exemplo, onde você aprende algumas técnicas, né? Em coisas, em redes sociais, etc. Tá bom? Pergunta 11. O uso de rede, Tor, firewall, VPN dificulta o trabalho? Olha, firewall, VPN, essas coisas não. Porque não importa, a gente já está com HD, né? O HD foi apreendido, o HD que foi invadido foi apreendido. Então, peguei ele, por exemplo, se for esse caso. Então, se ele estava com firewall, se ele não estava, a gente não invade, a gente está analisando os dados que ficaram, né? Agora, o Tor, para quem não sabe o que é o Tor, é o browser, é o programa que você usa para acessar a Deep Web, né? Que não tem nada de bom lá, nem precisa ficar curioso, porque é uma porcaria isso aí, não vale a pena você acessar, só tem coisa ilícita lá. Então, o Tor é um browser que você acessa a Deep Web, as coisas que tem lá, e não deixa nada de evidência. Ele não armazena nada, ele roda tudo em memória, tá? Não fica nenhum vestígio, digamos assim, dentro do disco. Mas, se a pessoa está buscando por coisas ilícitas lá, primeiro, dá para saber que tem o Tor instalado, né? Que o que ele está lá no computador. Então, isso já é um indício de que muito bem intencionado a pessoa não está, né? Mas tudo bem, não prova nada, né? Porque só ter isso é só só um indício. Agora, a pessoa está procurando alguma coisa lá na Deep Web, encontrou. O que ela faz? Ela salva. Salvei aqui na minha máquina. Pronto, peguei seu HD, já vi que tem um monte de coisa ilícita. Então, assim, dificulta porque não deixa histórico, mas se a pessoa salva as coisas que interessam a ela, aí a gente acaba chegando do mesmo jeito, tá? Agora, a investigação em cima do Tor é que é mais difícil, tá? Existem duas coisas. Uma coisa é você pegar o HD que tem o Tor e analisar o que eu faço. Agora, o monitoramento da rede é uma outra história. Por exemplo, existe um sistema, o CPS, né, Child Protection System, tá, do FBI, e que a Polícia Federal usa, tá, que monitoram as redes peer-to-peer de coisas ilícitas que estão sendo compartilhadas. Você acha que está compartilhando coisas aí, usando Emule, LimeWire, Shareasa, Kazaa, e está tudo beleza? Tudo isso está sendo monitorado por esse sistema, tá? E é aí que parte, né, aquelas operações contra a pornografia infantil, que chega na casa das pessoas por aí, né? Agora, no Tor, você não consegue monitorar, porque é uma rede totalmente fechada na Deep Web. Mas, se você digitar aí algumas notícias, vocês vão ver que o trabalho de investigação, de monitoramento dessas redes da Deep Web é feita com infiltração. Então, aconteceu, um perito autorizado pela justiça, pelo juiz, se infiltrou dentro, usando o Tor também, infiltrando nessas redes, né? E aí ele começa a fazer parte como uma infiltração mesmo, policial disfarçado na favela, só que é virtual. Perito disfarçado lá no meio, começa a baixar coisa, começa a oferecer coisa para os outros, aí os outros mandam para ele e ele registra tudo. E depois todo mundo preso, tá? Então, muda um pouco o tipo da investigação, né? E muda também um pouco a parte da perícia, tá bom? Acho que são essas perguntas, temos mais um minuto, vou fazer uma pergunta para mim mesmo, que todo mundo faz em todas as palestras. Ô Pedro, mas qual que é a diferença do seu trabalho no CSI?
né? O pessoal que gosta aí do CSI. A principal diferença, pessoal, é o tempo. É o tempo, porque lá eles fazem tudo, quebra de senha, aperta o botão, pum, quebrou. Né? Aqui demora, por exemplo, exame de DNA, né? Eles coletam um fio de cabelo, põem um negocinho lá, já sai o DNA, quem é a pessoa. O exame de DNA demora de 36 a 72 horas para ser feito, tá? O real. Mas, no geral, é bem interessante. Claro, eles criam casos mirabolantes, a legislação americana é diferente, então a pessoa que investiga, ela também faz perícia, tá? E não existe essa separação. Aqui é separado, né? O delegado, o agente, o perito, tudo separado. Lá é uma coisa um pouco mais conjunta. Bom, e o que muda, claro, lá é uma coisa de ficção, mas ele junta uma série de peças, uma série de coisas, e aí a gente, na real, são coisas até um pouco mais simples, mas às vezes pega umas coisas complexas assim que a gente consegue fazer. A diferença é que, em matéria é o tempo mesmo, tá? Lá as coisas acontecem de forma muito instantânea, e aqui as coisas são reais, né? Então a gente tem que dar tempo a tempo para isso. Tá bom, gente? Então era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Participem aí do evento. Aproveitem as outras palestras, tá? Tá aí o meu contato, meu e-mail. Se você até quiser comprar um livro, quiser me mandar um e-mail, eu mando o livro autografado aí para você, para sua casa, a gente combina o valor aí. Tá aí o frete que eu te mando para você. Se quiser fazer curso, estou à disposição, ok? Eu queria agradecer novamente ao pessoal aí da organização, parabéns pelo evento. E no próximo, quando o Covid acabar, vamos lá, que vocês vão levar na Baden-Baden, tá aí no pastel do Maluf, não vai ter jeito não, tá bom? Obrigado a todos. Pedro, a gente que agradece a sua participação, a sua disponibilidade. Foi uma honra te ter aqui conosco. Foi um encontro muito enriquecedor e a gente com certeza te espera num próximo evento aí de forma presencial para poder te levar para Baden também. E para o pessoal que está nos assistindo, não esqueçam de assinar a lista de chamada que foi publicada no chat, para os inscritos no evento conseguirem receber a certificação. E a gente aproveita para fazer um convite para a próxima palestra, que é a Linguística Computacional e a Estruturação Textual, hoje às 14h, com o Tiago Pardo, da USP. Muito obrigada a todos e aproveitem o evento.